Capítulo 1. O presságio de Kursk. Verão de 1943 chegou com uma promessa pesada de guerra. Depois da derrota humilhante em Stalingrado, a Alemanha estava pressionada em várias frentes e precisava urgentemente de uma vitória para restaurar a confiança. O saliente de Kursk se tornou o próximo alvo estratégico. Situado no centro da Rússia, o saliente era uma enorme área de terreno elevado onde o Exército Vermelho havia concentrado forças consideráveis para enfrentar o avanço alemão. O comandante do Grupo de Exércitos Sul, Erich von Manstein, sabia que derrotar as forças soviéticas ali era vital. Ele havia planejado a Operação Cidadela para esmagar a linha defensiva russa, utilizando seu exército de tanques, a espinha dorsal do poder militar alemão. Seus principais objetivos eram a destruição das forças de tanques do Exército Vermelho e a eventual ocupação de Kursk, enfraquecendo a resistência soviética. Na véspera do ataque, o campo de batalha estava quieto. As divisões blindadas alemãs estavam posicionadas, com seus tanques Panther e Tiger prontos para atacar. Dentro das linhas alemãs, a confiança estava alta. A confiança nas máquinas de guerra, superiores em poder de fogo e blindagem, alimentava o otimismo dos comandantes. Para muitos dos oficiais, a operação seria apenas mais uma etapa na luta para reverter os rumos da guerra. No entanto, do outro lado, os soviéticos já estavam atentos. O Exército Vermelho tinha monitorado a movimentação das forças alemãs e estava pronto para a resposta. As linhas de defesa em Kursk eram mais do que apenas trincheiras. Eram uma barreira estratégica construída com meses de preparação e inteligência. Mas para os alemães, era apenas uma questão de tempo até que sua ofensiva se iniciasse. Capítulo 2. A preparação alemã. O plano de Manstein para a Operação Cidadela era ambicioso e calculado. Ele sabia que uma ofensiva frontal contra a bem preparada linha de defesa soviética seria um risco. Então, ele optou por concentrar suas forças blindadas, a espinha dorsal da sua estratégia, em dois eixos, norte e sul, com ênfase no sul, onde acreditava que as defesas estavam mais vulneráveis. O objetivo era dividir as forças soviéticas e, ao mesmo tempo, atacar suas reservas, destruindo-as em um movimento de cerco coordenado. As forças alemãs estavam prontas para essa ofensiva em grande escala. A Panzer Lehr Division e a SS Panzer Division Totenkopf estavam na linha de frente com seus temíveis tanques Tiger e Panther, que se tornaram símbolos da potência militar alemã. Esses tanques eram superiores em termos de armamento e blindagem quando comparados aos soviéticos, mas sua grande desvantagem estava no peso e na mobilidade. Atravessar o terreno pantanoso e irregular da região de Kursk não seria uma tarefa fácil para essas máquinas imponentes. Em paralelo, a logística de abastecimento das forças alemãs também estava em pleno funcionamento. Caminhões, carros de combate e peças de reposição seguiam por estradas e ferrovias, tentando se mover rapidamente antes que os soviéticos pudessem interferir com seus ataques aéreos e de artilharia. A preocupação com os suprimentos e a comunicação constante com a retaguarda era evidente nas ordens de Manstein. Ele precisava garantir que suas forças estivessem bem abastecidas e com equipamentos de reposição prontos para qualquer eventualidade. À medida que o dia da ofensiva se aproximava, a moral das tropas alemãs era alta, alimentada pela confiança em seus veículos blindados e pela percepção de que, se a ofensiva fosse bem sucedida, poderiam quebrar a linha de defesa soviética em Kursk e abrir caminho para um avanço significativo. Contudo, apesar do otimismo, havia uma crescente tensão nas fileiras, com muitos comandantes já desconfiados das dificuldades logísticas e do terreno desafiador. Manstein sabia que a janela para o sucesso era estreita. Cada movimento tinha que ser preciso e qualquer falha significaria não apenas o fim da ofensiva, mas a possível virada do rumo da guerra. Capítulo 3. A defesa soviética. Enquanto os comandantes alemães se preparavam para a ofensiva do outro lado do fronte,
O Exército Vermelho estava bem ciente da ameaça que se aproximava. O comandante soviético Georgy Zhukov, que já havia comandado as defesas em Stalingrado e em outras batalhas decisivas, sabia que Kursk seria o ponto de inflexão. Zhukov e sua equipe de planejadores militares já haviam antecipado os movimentos alemães e, por isso, passaram meses criando uma linha de defesa intrincada e profundamente preparada. O Exército Vermelho havia escavado trincheiras, implantado campos minados, montado obstáculos de arame farpado e posicionado artilharia pesada em locais estratégicos. Mas a verdadeira chave para a defesa não estava apenas nas fortificações. O grande truque soviético era o uso de uma defesa em profundidade, com múltiplas linhas de resistência, de modo que o avanço alemão fosse retardado e enfraquecido em vários pontos antes de atingir o núcleo da defesa. Essa tática, muito mais elaborada do que os alemães imaginavam, forçaria os tanques e tropas do eixo a se esticar, criando oportunidades para contra-ataques subsequentes. Além disso, Zhukov havia concentrado uma vasta quantidade de tanques T-34 e tanques KV, que seriam fundamentais para a resistência inicial. Esses tanques, embora não tivessem a blindagem tão pesada quanto os tanques alemães, eram mais ágeis e possuíam um bom poder de fogo. Os soviéticos também contavam com divisões de tanques de elite, como a primeira guarda de tanques e a presença de artilharia antitanque, que ajudaria a desgastar as forças alemãs à medida que avançassem. O moral do Exército Vermelho estava em alta. Após a vitória decisiva em Stalingrado e com as lições aprendidas em batalhas anteriores, as tropas soviéticas estavam melhor treinadas e mais unidas. A confiança nas estratégias de defesa e contra-ataque foi reforçada pela rede de informações que permitiu que os soviéticos se antecipassem ao movimento das forças alemãs. Entretanto, apesar da preparação robusta, a expectativa era de que a luta seria feroz. A confiança soviética era balanceada por uma tensão palpável. A superioridade numérica e a preparação estratégica eram suas maiores vantagens, mas todos sabiam que a batalha seria difícil. Capítulo 4. A Batalha de Prokhorovka. O sol nascente de 5 de julho de 1943 iluminava um campo de batalha que logo se tornaria um cenário de destruição e caos. A Operação Cidadela estava em pleno andamento e a coluna de tanques alemães avançava em direção ao sul do saliente de Kursk, com o objetivo de esmagar as defesas soviéticas e abrir caminho para uma vitória decisiva. Mas o que os comandantes alemães não sabiam era que os soviéticos, já bem posicionados e preparados, estavam prontos para resistir com tudo o que tinham. Em Prokhorovka, o confronto direto entre as forças de blindados se tornaria um dos maiores e mais intensos da história militar. As forças alemãs estavam confiantes, avançando com suas divisões blindadas, incluindo os temidos tanques Tiger e Panther, que representavam o poder de fogo absoluto. A SS Panzer Division Totenkopf, liderada por Heinrich Himmler, estava na linha de frente, avançando com força total para penetrar nas defesas soviéticas. Do lado soviético, a primeira guarda de tanques e outras divisões blindadas estavam posicionadas em um terreno que, embora aberto, era estratégico para a resistência. O Exército Vermelho, embora em desvantagem em termos de poder de fogo individual, confiava em sua superioridade numérica. Milhares de tanques T-34 estavam preparados para enfrentar a onda de tanques alemães. Além disso, a artilharia soviética, posicionada com precisão, estava pronta para dar apoio crucial durante o avanço. Quando as forças se encontraram em Prokhorovka, o que se seguiu foi um confronto brutal. O rugir dos motores dos tanques ecoava, enquanto as explosões e tiros de artilharia criavam uma cortina de fogo no campo. Os tanques alemães, com sua blindagem pesada e canhões de longo alcance, eram mortais,
mas a superioridade numérica dos soviéticos, aliados ao terreno irregular e sua maior mobilidade, começaram a nivelar a balança. A luta no campo foi feroz. Os tanques soviéticos T-34, mais rápidos e manobráveis, conseguiram flanquear as unidades alemãs, aproveitando os buracos nas defesas inimigas. No entanto, os tanques Tiger e Panther, com sua blindagem robusta, causaram enormes danos, destruindo tanques soviéticos e dando ao exército alemão uma vantagem temporária. No entanto, a pressão constante dos soviéticos, combinada com a dificuldade em avançar em um terreno em que a mobilidade dos tanques alemães era limitada, começou a desgastar as forças do eixo. Por horas, os dois lados se enfrentaram em uma batalha implacável de tanques. A intensidade do fogo era tão grande que os tanques explodiam um após o outro, enquanto a fumaça tomava conta do campo de batalha. O barulho das batalhas era incessante e o chão trepidava sob o peso das máquinas em movimento. Apesar do poder de fogo superior dos alemães, os soviéticos mantiveram a pressão. As unidades blindadas soviéticas conseguiram cercar e esmagar várias divisões alemãs, enfraquecendo as linhas de frente. O comandante alemão, Manstein, observava com frustração enquanto suas forças, apesar de bem armadas, se viam cercadas e desorganizadas no terreno hostil. Ao final do dia, as forças alemãs estavam em retirada. O campo de batalha estava coberto de destroços, com os tanques de ambos os lados esmagados e abandonados. Embora os alemães tivessem causado baixas significativas entre as forças soviéticas, a resistência soviética, combinada com a superioridade numérica e a eficácia das táticas de contra-ataque, havia assegurado que o Exército Vermelho não fosse derrotado. Capítulo 5. A reação alemã e a perda de iniciativa. Ao final do dia 5 de julho, as forças alemãs estavam em uma situação desesperadora. O terreno ao redor de Prokhorovka estava irreconhecível, repleto de destroços e corpos de soldados e tanques. O Exército Vermelho havia mostrado uma resistência formidável e a expectativa de uma vitória rápida e decisiva para os alemães se dissipava diante da realidade de um campo de batalha saturado de fumaça e destruição. Os comandantes alemães, liderados por Erich von Manstein, tentaram reorganizar suas forças. Contudo, a situação se mostrava cada vez mais difícil. O avanço esperado, que deveria ter sido uma penetração decisiva nas linhas soviéticas, foi severamente enfraquecido pela resistência soviética e pelo terreno traiçoeiro. Além disso, a perda de tanques, especialmente os Panther e Tiger, foi um golpe duro. Esses tanques, que representavam o poder de fogo superior dos alemães, foram destruídos ou danificados a uma taxa alarmante. E as unidades blindadas estavam agora comprometidas. O comandante Manstein, conhecido por sua astúcia estratégica, percebeu rapidamente que a ofensiva não estava indo como planejado. As forças de tanques alemãs estavam completamente desgastadas e o terreno dificultava ainda mais a mobilidade e o avanço das tropas. Enquanto isso, as forças soviéticas estavam se reagrupando e começando a aplicar pressão no flanco sul, onde as unidades alemãs estavam mais expostas. As ordens de Manstein eram claras: não recuar, mas ao mesmo tempo ele sabia que uma retirada estratégica seria inevitável se a resistência soviética não fosse quebrada rapidamente. A confiança inicial dos oficiais alemães foi substituída por uma crescente frustração. O tempo estava contra eles e a contínua resistência soviética, aliada à grande quantidade de veículos blindados russos, impediu qualquer avanço significativo. Na retaguarda, a logística também estava se tornando um problema crescente. O fornecimento de combustível e munições estava se tornando escasso e os ataques aéreos soviéticos começaram a interromper as linhas de abastecimento. A coordenação entre as divisões alemãs foi prejudicada pela comunicação deficiente, agravando ainda mais a situação. A confiança inicial
se transformou em dúvida. Os comandantes de tanques alemães estavam começando a relatar baixas substanciais e dificuldades para manter suas unidades operacionais. A situação, uma vez promissora, estava se tornando uma corrida contra o tempo. Os alemães haviam perdido a iniciativa e a batalha estava prestes a virar contra eles. Capítulo 6. O contra-ataque soviético. Com a falha da ofensiva alemã em Prokhorovka, o Exército Vermelho estava pronto para reagir. A resistência soviética havia se mostrado mais forte do que os comandantes alemães haviam imaginado, e as forças de tanques soviéticas, agora em número superior, começaram a pressionar as linhas alemãs em todos os pontos vulneráveis. Sob o comando de Georgy Zhukov, o contra-ataque soviético foi lançado com precisão e coordenado de maneira meticulosa. As divisões blindadas soviéticas, agora reforçadas e em plena mobilidade, começaram a se mover em direção aos flancos das forças alemãs, atacando com rapidez e eficiência. O uso de tanques T-34 e tanques KV-1, aliados à artilharia de longo alcance e ao apoio aéreo, deu aos soviéticos a vantagem necessária para contornar as defesas alemãs e atingir seus pontos fracos. A luta foi implacável. Os soviéticos, embora em terreno difícil, tinham a superioridade numérica e sabiam como aproveitar a vantagem da defesa em profundidade que haviam preparado meses antes. As forças alemãs, já desgastadas e desorganizadas, não estavam preparadas para o ataque coordenado que vinha de várias direções. As linhas de abastecimento alemãs foram cortadas e a fuga das forças do eixo foi inevitável. A retirada, já difícil devido ao terreno e à resistência soviética, se transformou em um verdadeiro caos. Tanques e veículos blindados alemães, agora vulneráveis e exaustos, foram destruídos ou capturados. A imensa derrota que os alemães sofreram em Prokhorovka foi uma virada crítica. Enquanto os soviéticos pressionavam, Manstein finalmente percebeu que a ofensiva havia falhado. O poderio alemão, uma vez imbatível, estava sendo subjugado pela tática e pela perseverança do Exército Vermelho. Capítulo 7. O impacto da Batalha de Kursk. A falha da Operação Cidadela e a derrota sofrida pelas forças alemãs em Prokhorovka foram um ponto de inflexão decisivo para a guerra no fronte oriental. Para o exército alemão, o colapso da ofensiva significou não apenas a perda de uma posição estratégica crucial, mas também o começo do fim de sua capacidade de impor uma vitória no leste. Para os soviéticos, a vitória em Kursk não foi apenas estratégica, foi psicológica. O Exército Vermelho havia derrotado a maior ofensiva de blindados da história até aquele momento, mostrando ao mundo que a Alemanha não estava mais em posição de atacar com sucesso. Esta vitória foi uma vitória moral e militar, dando aos soviéticos a confiança necessária para passar de uma postura defensiva para uma ofensiva contínua que, em breve, levaria à invasão da Alemanha e à derrota final do Terceiro Reich.